Olá, eu sou Flávia Roriz, médica com especialização em pediatria, saúde da família, comunidade e saúde mental para atenção básica, atuando no município de Salvador, na vigilância epidemiológica, na área de vigilância do óbito materno, infantil e fetal. Vamos falar um pouco sobre esse fluxo da vigilância desses óbitos, que são conhecidos como óbitos especiais, os óbitos de mulheres em idade fértil, materna, infantil e fetal, no município de Salvador. E também um pouco do manejo da investigação desses óbitos, pontos relevantes que precisamos estar atentos no momento da investigação dos mesmos. Então, eu começo perguntando, uma pergunta que não é muito fácil, talvez, de ser respondida, porque ela admite, né, ela permite múltiplas interpretações. Na verdade, cada um concebe, né, a morte da maneira que lhe é pertinente, né, devido a aspectos filosóficos, pessoais, né, aspectos científicos, enfim. Então, o que é morte? Mas eu trago essa pergunta para uma reflexão mesmo, né, porque, apesar de sabermos que é um momento, né, um fenômeno que todos nós iremos passar em algum momento da nossa história, a gente precisa, né, se debruçar sobre ela, principalmente quanto profissionais de saúde, né, para que possamos, a partir daí, né, ter um olhar, né, diferente, não só na questão do luto, né, da tristeza, que muitas vezes ela remete, mas talvez de uma forma, né, de que forma ela pode nos trazer um aprendizado, né, para que novas mortes, né, por causas evitáveis, possam ser prevenidas, né. Então, como eu disse, é um fenômeno que está sujeito a múltiplas interpretações, né, é a única certeza para alguns, né, da vida, é uma parte integrante da vida do ser humano, né, uma falha da medicina, a gente se pergunta muitas vezes, principalmente os profissionais de saúde, a evolução natural da própria condição de doença, términos das funções vitais, né, um momento, um instante, uma passagem, né, processo constituído de múltiplas etapas, perda da capacidade de interação com outros indivíduos, enfim. Precisamos, muitas vezes, né, classificar as causas dessas mortes, né, e nos perguntamos, enquanto profissionais de saúde, se são mortes evitáveis ou não evitáveis, né. Muitas vezes, se o indivíduo tiver um acesso oportuno a um atendimento, né, de saúde, né, com a qualidade adequada, sim, mortes precoces poderiam ser evitáveis. Então, nos perguntamos, né, inclusive, existem classificações, lista de classificação de evitabilidade, né, as mais conhecidas, inclusive, preconizadas pelo Ministério da Saúde, após a análise dos casos, né, a lista de Malta, também conhecida como lista brasileira, que é utilizada nas análises dos casos de morte materna e infantis, e a lista de evitabilidade de Winslow expandida, que é utilizada para a classificação da evitabilidade dos óbitos fetais. Então, por que se investiga o óbito? Né? Como falei, mortes precoces podem ser consideradas evitáveis, em sua maioria, desde que seja garantido o acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde. Essas mortes elas decorrem de uma combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e, sim, de falhas no sistema de saúde. As intervenções dirigidas à sua redução dependem, portanto, de mudanças estruturais relacionadas às condições de vida da população, bem como de ações diretas definidas pelas políticas públicas, né? Sabe-se que a mortalidade materna, estima-se que 90%, né, dessas mortes por causas evitáveis, né, seriam prevenidas se essas gestantes tivessem acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde, né, se pré-natal tivesse uma melhor qualidade, se existisse, porque muitas vezes ainda trabalhamos, né, com gestantes, ainda vemos casos de gestantes que não tiveram acesso, né, ao serviço de pré-natal, né.
Outro ponto importante da investigação dos óbitos, nos óbitos fetais, né, que são óbitos que ainda são silenciosos e silenciados, né, pela nossa sociedade. Ele não tem visibilidade, né? Então, uma vez que investigamos, possibilita-se entender, principalmente, que esses óbitos, na sua grande maioria, estão relacionados à qualidade do serviço de pré-natal prestado à gestante, né? E também do serviço reprodutivo, né? De prevenção. Então, podemos, a partir da investigação dos óbitos, né, traçar o perfil, né, epidemiológico, né, de uma cidade, de um estado, do país, né? Essa investigação ela é uma atribuição do município e de forma complementar também dos estados, né? E, portanto, deve ser qualificada para que se possa, a partir da análise, identificar possíveis problemas ocorridos, definir uma série de recomendações e ações de caráter educativo e não punitivo, isso é importante ser dito, né? O nosso objetivo na investigação e na análise dos óbitos é para evitarmos novas ocorrências, né, de óbitos por causas evitáveis. Né? E os dados obtidos a partir dessas investigações possibilitam também a qualificação do SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, e o entendimento, né, das mudanças dos padrões de mortalidade em diferentes grupos da população. Então, através da investigação, podemos ter acesso a vários dados, né, como raça, cor, escolaridade, acesso ou não, né, aos serviços essenciais, né, de saúde, a assistência nesse serviço, como é que foi prestada, se houve, se não houve, áreas, né, com maior vulnerabilidade dentro do nosso município, do nosso estado, do nosso país, né, situações de vulnerabilidade pessoal, enfim. Então, são várias possibilidades, né, de se traçar esse perfil e ter um entendimento desses padrões de mortalidade. Por isso, precisamos investigar e investigar com qualidade. E é importante salientar que é um prazo de 120 dias para que os municípios concluam o processo de investigação, análise do óbito, que é estipulado pela portaria de número 72, de 11 de janeiro de 2010, nos serviços de saúde públicos e privados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS. E quais são as etapas, né, desse processo de investigação e análise do óbito? Tudo se inicia com a identificação do óbito, né? E através, principalmente, da notificação do mesmo pela emissão da declaração de óbito. Né? A partir daí, né, se coleta os dados em diversas fontes, vamos ver adiante, né? As possibilidades de coleta são várias e devemos estar atentos nesse momento da investigação. Tudo que é possível trazer elucidação para o caso é bem-vindo. Através de utilização de formulários de investigação, e nesse sentido existem 3 fichas padrões, né, que são as fichas de investigação hospitalar, né, domiciliar, da entrevista domiciliar, e a investigação ambulatorial. Essas fichas, existem outras, né, mas essas são as fichas de investigação utilizadas no serviço de saúde, e através do preenchimento dessas fichas, né, coletamos esses dados de forma mais qualificada, possibilitando uma análise das informações, e aí sim, as intervenções, né, recomendações são geradas para essas intervenções no sentido de reduzir óbitos evitáveis. Dispomos, nesse processo, de vários instrumentos que são utilizados na vigilância desses óbitos, né? E esses instrumentos, eles estão disponíveis, né, no site do Ministério da Saúde. Para os servidores do município de Salvador, temos ainda a intranet também, lá também se encontra disponível, mas quais são eles, né? Então, temos os manuais de vigilância do óbito infantil e fetal, né, do óbito materno, né, e também da declaração de óbito, né, que é um instrumento através do qual tomamos ciência, né, da existência daquele óbito. Nesses manuais, estão as orientações, né, inclusive sobre conceitos do que é óbito materno e os seus tipos, óbito infantil, fetal, de como se preenche a declaração, do que se deve atentar neste momento, o que se pode, o que não se pode, né?
Então, é importante que se leia, né, que tome conhecimento do que está nesses manuais, para aqueles que serão as referências desses óbitos, né, dentro das suas unidades, né, dentro dos seus distritos, dentro da sua cidade, enfim, né, que estejam dispostos a trabalhar, né, e se qualificar dentro da investigação desses óbitos especiais. Existem também os manuais de preenchimento das fichas, então essas fichas padronizadas, né, elas têm um manual de investigação do óbito infantil e fetal e um manual de investigação do óbito materno, né, que ensina passo a passo para que não haja dúvida no momento do preenchimento dos instrumentos. Aqui eu trago, né, exemplo de algumas dessas fichas, né, então, a ficha de investigação do óbito de mulher em idade fértil, ela é uma ficha única, né? Todas essas fichas, né? Aqui temos também a ficha de investigação do óbito materno, ela vem, né? Nomeada, né? Mas também no canto superior direito, né? Tem a sigla, né? MIF, mulher em idade fértil, M2, né? M de materno, a infantil contemplada com o I do infantil, a F de fetal. E a numeração, né, no caso 2, se refere ao serviço de saúde hospitalar, número 1 de saúde ambulatorial, número 3 da entrevista domiciliar. Né? Então, essas fichas, elas são bem detalhadas, né? Elas são claras nas suas perguntas, mas, dependendo do público que se vai abordar, né? Precisa ser repetidas perguntas muitas vezes, né? Se atentar se o entrevistado entendeu bem, né, a pergunta que foi feita, explicar de forma clara, para não se ter dúvida no momento das respostas e poder preencher de forma mais fidedigna possível, já que não pode se emitir, né, nenhuma julgamento, né, ou falar pelo entrevistado, né, então tem que se preencher conforme se pergunta e a resposta que se obtém. Né? Mesmo que se conheça a história, ou que tenha alguma aproximação, né, com a família, mas o entrevistador deve se atentar ao que está dentro, né, das fontes de investigação, prontuários principalmente, né, sem emitir juízo de valor, né, e sem emitir suas próprias interpretações. Tá? Aqui eu faço uma pausa para falar, né? Eu vou mostrar outros instrumentos, mas eu faço uma pausa para chamar a atenção do que seria morte materna presumível ou mascarada, né? Principalmente no momento da emissão da declaração de óbito, para que, né, a ficha, né, de investigação de mulher em idade fértil, né, ela seja bem preenchida, né, e nos permita direcionar, né, para um óbito, possível óbito materno, ou descartar este óbito materno. Então, muitas vezes, a falha no preenchimento, né, da declaração de óbito deixa brechas, né, para essas mortes maternas, né, por isso são chamadas de mortes mascaradas ou morte materna presumível. Então, o que seria isso? Um óbito de mulher em idade fértil, cujos diagnósticos relacionados à parte 1 da declaração de óbito são causas de mortes elencadas como máscaras ou em documentos nacionais e internacionais. Então, são diagnósticos vagos, né, imprecisos ou genéricos, né? É aquela cuja causa básica, relacionada ao estado gravídico puerperal, não consta na declaração de óbito por falhas no preenchimento. Ocorre quando se declara como um fator ocasionador do óbito apenas a causa terminal das afecções, né? A causa imediata do óbito, a lesão que sobreveio por último, na sucessão de eventos que culminou com a morte. Desta forma, oculta-se a causa básica e impede-se a identificação do óbito materno. Então, se o campo 37, que eu vou mostrar no próximo slide, que é o antigo campo 43 e 44 da declaração de óbito, estiver em branco ou ignorado, este é um óbito que deve ser investigado como possível materno. Então, aqui está, né, uma parte da declaração do óbito,
né? No campo 37, como foi dito, né, tem a pergunta, óbito de mulher idade fértil, se ocorreu na gravidez, no parto, no aborto, até 42 dias após o parto, de 43 dias a 1 ano após o parto, porque neste período, né, se a morte ocorreu em algum desses períodos, é para se investigar como possível óbito materno, né, e não descartar. E se a gente não tem, né, essa identificação na declaração de óbito, ou nessa parte 1, né, da causa de morte, né, onde se deve, além da causa imediata, que fica na primeira linha, mas se identificar a causa básica, né, a causa que originou e a sequência, né, até chegar à causa imediata do óbito, se nessa parte não há menção nenhuma sobre um possível óbito materno, sobre a gravidez, sobre alguma patologia relacionada, né, ao estado gravídico puerperal, né, essa morte, né, pode ficar mascarada e se tratar de um óbito materno. Por isso que, né, o preenchimento dos instrumentos, desde a declaração de óbito, se bem preenchido, já nos traz, né, uma grande luz nesse sentido, de aproximar, né, para um possível óbito materno ou descartá-lo. É importante muita atenção neste momento de preenchimento da declaração. E aqui estão um elenco, né, de causas, né, de máscaras, né, possíveis, né, são alguns exemplos, né, que ficam ocultas as possibilidades de uma morte materna, né? Então, aqui tem alguns exemplos: peritonite, septicemia, tromboembolismo, crise convulsiva, edema agudo de pulmão, choque anafilático, hipovolêmico, insuficiência cardíaca, enfim, né, são vários. Continuando com as fichas de investigação, né, temos aqui a ficha de investigação do óbito fetal, serviço hospitalar, né, lembrando sempre, a número 2 se deve ao serviço de saúde hospitalar, ficha de investigação do óbito infantil, I2, tá, serviço hospitalar. E aqui temos a ficha síntese. Essa ficha síntese, né, identificada como síntese, conclusões e recomendações relacionadas ao óbito infantil e fetal, é a mesma ficha, e a síntese, conclusões e recomendações do óbito materno, né? Então, IF5 e M5. Essa ficha é a ficha que é preenchida no momento da análise do caso de óbito. Então, uma vez de posse das 3 investigações, quando possível, porque nem sempre é possível se investigar nos 3 momentos, né? De se ter uma entrevista domiciliar, uma pesquisa no prontuário ambulatorial, né, e hospitalar, depende muito, né, do contexto do óbito. Às vezes foi um óbito que não teve assistência hospitalar, foi um óbito em domicílio, né, muito dificilmente vai se ter a ficha de investigação hospitalar. Ou, se não encontramos depois no domicílio a família do paciente, né, que faleceu, é impossível se fazer a investigação domiciliar. Mas, quando possível, né, sempre as 3 investigações, claro, que nos traz mais informações, dados, para uma melhor análise do caso, e aí se preenche no final essa ficha, que é aqui que vamos poder elaborar nossas recomendações para os diversos setores pertinentes, onde se observa as possíveis falhas em todo o trajeto, né, no contexto do adoecimento até a finalização com a morte do paciente. E também nessa ficha é onde se permite, né, a mudança de causa básica, né? Vou trazer aqui novamente aquela parte da declaração. Então, na ficha síntese, né, é permitido a nível de sistema de informação, né, a mudança do que se foi colocado na declaração de óbito original. A declaração de óbito original, ela não é modificada, mas após a análise do caso, se observamos que não se trata da causa que foi colocada originalmente, né, porque temos então conhecimento do contexto, né, daquela morte, podemos modificar no sistema de saúde essas causas. Gostaria de chamar a atenção sobre a ficha da ficha síntese, né, do óbito infantil e fetal, para um ponto importante da investigação desses óbitos, né, é que, no momento que se pergunta, né, se a paciente fez pré-natal, é importante se colocar o local
também, né? Registrar o local onde foi feito, né, nos prontuários, porque no momento de se buscar esses dados para análise dos dados, e quando vamos preencher essa ficha, tem uma pergunta na ficha, né, sobre se fez o pré-natal, né, e se sim, né, onde foi? Por que que isso é importante saber? Porque se, né, dizemos que essa paciente, afirmamos que essa paciente fez o pré-natal, mas não informamos o local onde ela fez o pré-natal, quando passamos a alimentar esses dados para o sistema de informação de mortalidade a nível nacional, sim, web, né, bloqueada, né, o andamento dessa ficha e se perde todo o esforço que se fez, né, da investigação, da análise do caso, porque não progride, né, os dados. Então, é importante se ter ciência de se ela fez ou não, se não fez, passa para as perguntas subsequentes. Mas se ela fez o pré-natal, se sim, deve-se ter anotado também o local onde este foi feito. E aqui um resumo, né, das fichas de que dispomos, né, de investigação dos óbitos especiais, né, serviço de saúde ambulatorial, F1, fetal, I1, infantil, M1, materno, né, serviço de saúde hospitalar, entrevista domiciliar, a ficha de autópsia verbal, infantil e materno, né, uma ficha que ela é bem detalhada e ela é aplicada em momentos quando não se consegue elucidação do caso, né, na busca de informações para se saber se seria um óbito evitável ou não e poder se chegar à causa do mesmo. Ela não é muito aplicada, né, em raros casos, e é uma ficha de aplicação a nível domiciliar, tá? A ficha síntese, como já falei, e a ficha de investigação de mulher em idade fértil, que se aplica para óbitos entre as idades de 10 e 49 anos, tá? É uma ficha única e, na verdade, é uma ficha mais para triagem, né? Para se descartar ou não um óbito, a possibilidade do óbito materno que deve ser investigado. Trago aqui algumas orientações gerais para o preenchimento dessas fichas, né? Quando se lê esses manuais, se tem o conhecimento das mesmas, né? São fichas, elas são claras nas suas perguntas e não se admite que se deixe pontos em branco, né? Porque elas são bem objetivas, sim, não sabe, sem registro, né? Nas fontes pesquisadas. Então, o campo em branco, né? Nos permite várias interpretações, inclusive se o investigador se atentou para aquela pergunta ou não, né? Ou se realmente não se tinha aquela pergunta, a resposta nas fontes pesquisadas. Então, no levantamento dos dados do serviço de saúde, devem ser transcritas as informações contidas nos prontuários, né? E não a opinião do profissional, que preenche a ficha de investigação. Nas questões fechadas, né? Deve-se assinalar as opções desejadas nos espaços reservados. A resposta sem registro deve ser assinalada quando os dados não estiverem disponíveis nas fontes pesquisadas nos serviços de saúde. Evitar deixar campos em branco. As questões com subitens, eles só devem ser aplicados no momento da pesquisa, caso a resposta à questão seja positiva na maior parte dos casos. E algumas questões permitem mais de uma resposta, como, por exemplo, as patologias da mãe, as patologias dos recém-nascidos, procedimentos realizados, e todas essas respostas devem ser registradas. Então, deve-se utilizar o máximo de informações quando vamos fazer a coleta desses dados, né? Que envolveram a circunstância dos óbitos, né? Então, quais são essas fontes, né? Relatórios de alta, de internações, exames, receitas médicas, cartão da criança, laudos de necrópsia, cartão da gestante, resultado de exames, cartograma, fichas de atendimento, prontuários médicos, ficha de encaminhamento, então, uma gama de registros disponíveis, né? E, às vezes, nas fichas de investigação, não tem todos os campos para respostas de todos, mas podemos complementar, nada impede, né, de se complementar essa ficha, e é bem-vinda a complementação, desde que dados, né, fidedignos, né, para uma boa qualificação das análises dos casos.
trago aqui alguns exemplos, né? Não vou trazer a ficha inteira, mas alguns exemplos sobre aquelas orientações genéricas no preenchimento das fichas. Então, aqui é uma ficha de investigação de óbito no serviço de saúde ambulatorial, e no item 23.6, né, aqui está relacionado aos exames que a mãe fez no pré-natal, né, diz: marcar o trimestre de realização de cada exame. Não é necessário registrar a data. Então, tem o primeiro que foi feito no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, e os resultados relacionados a esses exames, ou se não tem registros, né? Então, cada exame que tenha sido realizado, né, se for feito mais de uma vez, deve ser anotado todos os resultados. Outro exemplo, na ficha de investigação de óbito fetal, serviço de saúde hospitalar, né, com relação aos registros da admissão da gestante na maternidade. Então, aqui é uma ficha, por exemplo, né, para se mostrar que existem algumas perguntas que têm subitens, né? Se a primeira for respondida sim, as subsequentes devem ser preenchidas. Por exemplo, foi utilizado o partograma no item 27 após 4 centímetros de dilatação? Se sim, e tem a pergunta posterior: número de avaliações maternas durante o trabalho de parto após 4 centímetros de dilatação. Outro exemplo, né, registrar a série ou grau de escolaridade, né? É importante, né, porque cada uma dessas perguntas, por mais simples que pareçam, ela existe um motivo para que se está perguntando, né? Como eu falei no início, né, a partir da coleta desses dados e análise dos mesmos, né, podemos interferir, né, em políticas públicas, né, voltadas, né, para esse público com maior vulnerabilidade, e recomendarmos ações necessárias para a evitabilidade dos óbitos por causas evitáveis, né? Então, a 24.1 tem que escrever a idade de cada filho no momento em que ocorreu a morte e a causa da morte relatada pelo entrevistado, né? Então, dos filhos que nasceram vivos, algum morreu, sim ou não? Se sim, que idade tinha, né, quando morreu? É uma interessante, né, de se fazer uma comparação, já que se ela teve outros filhos, essa paciente teve outros filhos que morreram por causas que podem estar relacionadas com a morte atual, né, do seu filho que se está investigando no momento. Então, é importante que isso seja registrado de forma cuidadosa. E trago aqui um pouco sobre entrevista domiciliar para aqueles que trabalham, né, em unidades de saúde, né, estratégia de saúde, unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, né, ou até mesmo a própria referência, né, dos óbitos a nível distrital, que precisam, né, fazer este momento da etapa do processo de investigação, que é a entrevista domiciliar, né? Existe um roteiro, né? Eu trago um pouco aqui, e a importância, né? Porque nesse momento estamos adentrando a casa, né, de uma pessoa que está em um processo delicado de sua vida, né? Passando por um momento de luto. Então, todo cuidado é pouco, né? Precisamos ser bem claros, né? Agir com delicadeza, né? Respeitar aquele momento, e saber de que forma, inclusive, como se apresentar. Então, deve dizer o nome, seu nome, né, o local de trabalho, a função, né, e o motivo da visita, porque para aquela pessoa é algo novo, né, muitas vezes ela desconhece porque se está sendo abordada para uma entrevista a respeito do óbito que ocorreu na sua família. Né? E às vezes assusta, né? Muitas pessoas evitam até de querer dar entrevista, né? Achando que vão ser punidas por algum motivo, né? Então é importante neste momento se deixar bem claro, né, o porquê que se está fazendo essa investigação. Né? No sentido educativo, no sentido de melhorar, né? O parâmetro, né, que se tem de mortalidade hoje, para evitar novos casos, para que outras famílias não passem, né, pelo mesmo processo, né, e que as políticas possam ser implementadas, as políticas públicas. Então, é importante se deixar bem claro isso para a família.
E quem é esse entrevistador, né, numa entrevista domiciliar? Então, deve ser uma pessoa qualificada, né, seu treinamento deve ser rigoroso, o método exige clareza e um distanciamento, isso é importante, distanciamento profissional do caso que se está investigando, né, por mais que se conheça, né, a família, né, neste momento, não se pode estar emitindo nenhum juízo de valor. Né? A escolha depende do que já é preconizado no serviço, então, o entrevistador pode ser um profissional de nível superior, de nível médio, né? Pode ser o agente comunitário de saúde, isso vai depender da operacionalização de cada Secretaria Municipal de Saúde, desde quando, né, esse profissional tenha um treinamento, né, qualificado para isso, né? Esse profissional ele deve conhecer bem a sua área de atuação, a sua comunidade, né? Preencher os formulários de forma adequada, de forma isenta de julgamentos, com responsabilidade, confidencialidade e honestidade, e manter as informações em sigilo. Não se pode comentar sobre o caso investigado e deve garantir que a ficha preenchida seja guardada em segurança. E o entrevistado, né? Qual a melhor pessoa daquela família para se entrevistar? Claro, né? Que seria a pessoa que mais próxima esteve desse óbito, né? Que reside no mesmo domicílio, ou talvez não, mas que acompanhou o falecido em todas as etapas de adoecimento até a morte, tá? Que seja capaz de fornecer as informações solicitadas com clareza, se possível, que tenha mais de 15 anos de idade para prestar informações com responsabilidade. É claro que pessoas com uma idade menor, né, um outro adolescente, também poderia ser, as informações devem ser levadas em consideração, né, mas se toma essa idade por possibilitar informações com mais responsabilidades, informações mais fidedignas, vamos dizer assim. E, em hipótese alguma, as informações devem ser prestadas pelo agente comunitário de saúde, ainda que conheça os fatos relacionados ao óbito. Então, o entrevistado tem que ser um familiar ou pessoa, né, responsável que acompanhou aquele falecido. E aqui eu trago o fluxo, na verdade, um organograma da vigilância epidemiológica do óbito de mulher e idade fértil materna e infantil fetal do município de Salvador, né? Mostrando, né, as 3 etapas, fonte de captação do óbito através da ocorrência do mesmo, né, da emissão da declaração de óbito, a processo, né, de investigação e o processo de análise desses casos, né? Então, a partir do momento, né, que se é emitida a declaração de óbito, seja numa maternidade, né, no Instituto Médico Legal, né, no home care, no serviço médico privado, numa UPA, enfim, né, existe a captação desse óbito, né, o distrito sanitário de residência daquele falecido toma ciência, né, e começam as investigações, né, a investigação hospitalar, a investigação domiciliar e ambulatorial, quando são possíveis, né, nos locais, né, onde se tem núcleo epidemiológico, núcleo hospitalar de epidemiologia, né, serviço de controle de infecção hospitalar ou comissão de óbito, né, esses são responsáveis por fazer o preenchimento dessa ficha de investigação hospitalar, né, e direcioná-las para o distrito de referência. Cada unidade, né, de saúde dessa, ela dispõe de um distrito de referência para encaminhar as fichas, né, de investigação dos óbitos naquele local, né? O distrito de referência relacionada à unidade em questão, né, separa as fichas dos seus próprios residentes e dos outros municípios e de outros distritos, né? Encaminha para o setor de análise, que no caso fica na vigilância epidemiológica central do município, né, as fichas de outros municípios, e encaminha as fichas de investigação hospitalar de outros distritos sanitários para de residência, né, e as suas próprias fichas, né, são feitas triagens, né, para se separar em óbito fetal, infantil e materno,
e as fichas de mulher em idade fértil para um possível óbito materno, né? A partir daí, né, essas fichas, se o falecido faz parte de área coberta, né, por PACS ou estratégia de saúde da família, né, essas fichas são encaminhadas para os distritos sanitários, para as unidades de saúde, desculpa, né, para que se proceda a investigação ambulatorial, se for o caso, se essa paciente tiver feito o pré-natal em alguma das unidades, né, básicas, e a investigação domiciliar do caso, seguindo posteriormente o fluxo para análise, tá? E a ficha, né, de investigação domiciliar ambulatorial também pode ser feita pelo próprio distrito sanitário, pelo técnico de referência do próprio distrito sanitário, em áreas descobertas de PACS ou PSF, né? E junta, né, nesse caso, o próprio técnico de referência do distrito, ele faz essa investigação, né? Assim como também junta com a que está já no distrito, a hospitalar, né? Para depois encaminhá-las, né, para uma análise através das câmaras técnicas distritais, nos locais onde tem câmara técnica, né? São câmaras formadas por profissionais da área de saúde, relacionadas àquele distrito sanitário, que fazem uma pré-análise, né, das investigações realizadas e tecem as recomendações pertinentes para depois encaminhar a PIEC central, ao setor de análise para segmento do fluxo, tá? Nos locais, né, como já foi dito, que tem área coberta, né, por parte específica, essas unidades é que ficam responsáveis por fazer a investigação ambulatorial domiciliar desses casos, né? Nas unidades básicas de saúde, sem estratégia de agente comunitário de saúde, ela pode realizar a investigação ambulatorial e direcioná-la aos distritos sanitários, né, que vão, né, juntar com as outras fichas e dar seguimento. Certo? Então, essa é um organograma de como funciona o fluxo da investigação dos óbitos no município de Salvador. Aqui temos a legenda, né, para essas siglas, mas, em resumo, é isso aí. E, como eu falei no início, né, existem prazos para que sejam feitas essas investigações, né, e análise desses casos e alimentação do sistema de informação de mortalidade, né? Então, dentro de 48 horas, esse óbito ele deve ser notificado, né? Se tomar ciência desse óbito. Em Salvador existe um sistema, né, conhecido como Sistema Notifique, que foi criado para dar celeridade à investigação desses óbitos, né? Se tomar conhecimento. Então, é um sistema que está presente em algumas unidades de saúde e também dentro dos próprios distritos sanitários, né? Então, uma vez alimentado se notifique, os distritos já tomam dentro de 48 horas ciência, e aí se procede às investigações. Não precisa esperar, né, o prazo de 30 dias, que seria o prazo máximo, né, de notificação para a Secretaria Estadual de Saúde, né, e o Ministério da Saúde da ocorrência desse óbito, né? Então, não precisaria esperar chegar a ficha de investigação hospitalar para começar a fazer as investigações ambulatoriais e domiciliares. Pode ser feita simultânea, né, uma vez que se tenha ciência da ocorrência do óbito. Né? A partir daí, as investigações, né, como foi falado no organograma ambulatorial e domiciliar, elas são feitas e aí existe um prazo, né, de mais 60 dias, então um total, né, levando-se em conta, né, que seja tomado ciência logo nas primeiras 48 horas, né, então 2 dias, né, então se tem mais um prazo de 60 dias, né, e mais
28 dias, né? Vamos dizer, 88 dias o prazo máximo para que seja feita a investigação a nível distrital e análise do caso pela Câmara Técnica de Análise Distrital nos distritos que possuem Câmara. Hoje, em Salvador, dispomos de 7 distritos com Câmara Técnica de Análise, né, e que verificamos que, a partir dessas câmaras, né, o olhar, né, para essa investigação, no cuidado, né, do preenchimento das fichas e de conhecimento, né, do perfil de mortalidade de cada local, isso tem melhorado muito, né? Posteriormente, essas fichas, elas chegam à Vigilância Epidemiológica Central, né? E temos mais 30 dias para análise dos casos, né? Análise dos casos não analisados pelas câmaras técnicas distritais ou dos distritos que não possuem câmaras técnicas, né? E a revisão dos casos que foram analisados também pelas câmaras técnicas. Então, a partir daí, né, se faz a classificação dos óbitos, né? Então, vão saber se são óbitos evitáveis, não evitáveis, ou ainda inconclusivos, que na maioria das vezes, né, se recebe essa classificação a partir do momento que não dispomos de muitos dados, né, ou haja falhas, né, muitas falhas no preenchimento dos instrumentos que não permitam, né, a classificação de evitável ou não evitável, né? Então, nesse período, também se encaminha ao gestor do SIM local, né, as informações após a conclusão dos casos, para que seja feita, né, a alimentação do módulo de investigação, né, com a ficha síntese, que é a ficha que preenchemos, como já falei anteriormente, e o resultado dessa investigação, né? E o gestor informa ao Ministério da Saúde, né, as operações que foram feitas, né? Então, se foi modificado as causas de óbito, se foi modificado algum campo da declaração de óbito original, seja ele qual for, né? Este é o momento de se informar, né? Através do módulo do SimWeb, essas alterações. E, para isso, se tem um prazo de mais 30 dias. Esses 7 dias é a transição entre, né, o setor de análise central para o setor de informação, né, que no nosso caso, no município, é a SUIS, que é a Subcoordenação de Informação em Saúde, né, para receber o que foi feito dentro do setor de análise. E aqui eu finalizo agradecendo a todos e desejo que nesta caminhada, né, possamos estar de mãos dadas, né? E deixo uma mensagem para todos de atuache. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Muito obrigada.